mérito, gente, é sempre de Deus. É Deus que nos inspira. É Deus que nos capacita. Nós somos muito limitados, mas em nós tem digamos assim, um reservatório onde Deus habita. E quando a gente consegue transcender esse Deus que existe, mora dentro de nós, aí nós somos capazes de fazer muitas coisas maravilhosas. Mas João Batista já nos dá uma dica. É necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. Então, quando nós nos colocamos a serviço do outro, é importante que nós o façamos, de fato, como Deus quer. São Francisco já nos ensina, aquilo que Deus quer, faça o que Deus faz. Então, assim, embora nós vamos sempre, porque não tem como desencarnar da condição humana, mas a gente preservando a nossa condição humana, a gente precisa encontrar lá no fundinho da nossa humanidade a plenitude da graça de Deus. Porque Deus nos criou plenos. Deus nos criou com essa possibilidade dessa transcendência, de nós estarmos junto com eles, sendo o braço de Deus para fazer o bem. E aí a gente precisa de algumas questões. Precisa da humildade. Quando a gente lembra da oração do publicano, que ele nem se permite levantar a cabeça diante do altar do Senhor, mas ele faz uma oração humilde. E é essa oração que o Senhor acolhe. É quando a gente consegue perceber a nossa pequenez, a nossa limitação, mas mesmo assim a gente se coloca diante do altar do Senhor. Nós não rezamos porque somos grandes. Nós não rezamos porque nós damos conta das coisas, porque somos perfeitos. Não. Quando nós nos colocamos também na oração, é para dizer para Deus da nossa limitação, da nossa fraqueza, do nosso cansaço. O próprio Jesus já disse, vinde, vocês que estão cansados. Tem alguns evangelhos que a gente vê Jesus falando assim, quando os discípulos voltam da missão, vocês precisam descansar. Então, quer dizer, é olhar para a nossa pequenez também. A nossa humanidade, ela também tem essa peculiaridade, né? Nós somos frágeis, nós somos pequenos. Mas quando nós nos colocamos, nós ofertamos essa nossa pequenez, o Senhor nos devolve força, nos devolve inspiração, nos devolve graça. Isso é muito importante. E não podemos distanciar de nós o caminho da cruz. A cruz de Jesus. Como Jesus não fugiu da cruz, como Jesus tinha o olhar também fixo para a sua missão, nós também devemos ser assim. Abraçar a cruz. Mas abraçar a cruz na perspectiva da ressurreição. Abraçar a cruz sabendo que esse sofrimento, essa luta, essa labuta, esse cansaço tem uma finalidade maior. E não pensem que abraçar a cruz é também só nessa perspectiva desse sofrimento que nós estamos falando. Abraçar a cruz também, no meu ponto de vista, tem uma outra perspectiva interessante, que seria estar disposto. Estou disposto a tudo. Não coloco limites, não imponho limites para viver a minha espiritualidade, para viver a minha missão. É dizer assim, estou disposto, mãos espalmadas, né? Mãos disponíveis para a missão. Na alegria e na tristeza, né? Assim, lá no casamento, na saúde, na doença. E na nossa missão também deve ser assim. Mas porque o nosso olhar está fixo em Jesus. O caminho que o Senhor trilhou, eu quero trilhar também. Como nos ensina Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, né? Viver como Jesus viveu. Então é assim que a gente vai vivendo a nossa espiritualidade, porque essa espiritualidade nos convoca ao compromisso. Uma espiritualidade que não nos leva para um compromisso com a missão, com os irmãos, com a igreja, ela não encontra em si uma finalidade. A espiritualidade, ela nos tira do nosso lugar para que nós possamos nos encontrar junto com a nossa missão. O fazer o quê, para quê e para quem. Nós nos alimentamos da espiritualidade, então nós também temos que pensar, para quê? Onde irei me colocar à disposição? Então, o nosso rezar, o nosso encontrar com Deus, ele tem que estar também encarnado na nossa missão, no nosso fazer. E graças a Deus a gente o faz aí na catequese. E olha, como nós falamos do julgamento há pouco,
A espiritualidade, ela nos provoca um estado de misericórdia. Olha que palavra bonita. A misericórdia. Olhar para os outros com misericórdia. Que o nosso julgamento para o outro seja lento. Lento, 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 quase parado. Cuidado na hora de julgar as pessoas, se é que é necessário fazer esse julgamento. Aí você precisa de várias preocupações para esse julgamento. Ter um pensamento misericordioso, amoroso, empático. E talvez você vai descobrir que é melhor jogar as pedras no chão e ir embora. Joga a pedra no chão para você ficar com as mãos livres para abraçar aquele que você gostaria de julgar. Fazer isso, lançar as pedras fora, para quê? Para que o nosso encontro seja com esse amor de Deus, com essa misericórdia de Deus. E aí nós vamos percebendo a nossa confissão, seja a nossa confissão sacramental, no momento que nós nos despojamos diante da igreja e apresentamos a nossa limitação, o nosso pecado, essa nossa fraqueza. Mas para quê? Para que nós possamos nos encontrar com a misericórdia de Deus. Cada momento da confissão, cada momento que você se coloca diante da igreja, do sacerdote, para o seu momento de confissão, é o próprio Deus que te levanta. É o próprio Deus que te dá o abraço do Pai amoroso, do Pai misericordioso. Mas você precisa se colocar diante dessa confissão. É interessante a confissão, porque é você dizer primeiro para si, da sua fraqueza, da sua limitação. E quanto melhor for sua experiência espiritual, melhor vai ser a sua consciência, a presença de você em si mesmo, para que você perceba as suas fragilidades. Então o caminho da espiritualidade nos leva a superar, a melhorar, a nos fortalecer nessas fraquezas, nessas coisas que nós devemos deixar na estrada da vida. A cada vez que eu me levanto ali de um confessionário, que eu confesso, quando eu confesso para a comunidade também, quando eu assumo para a comunidade as minhas limitações, com certeza eu me levanto mais forte. Eu me levanto uma pessoa melhor. E, enfim, quando a gente fala da espiritualidade cristã, a Eucaristia. Essa oportunidade de estar diante do Senhor. Da Eucaristia, a oportunidade de fazer comunhão com Deus. Cada vez que eu me aproximo, cada vez que você se aproxima do sacramento da Eucaristia, você favorece essa experiência da comunhão com Deus. Você traz para o tempo presente essa memória, a ceia da doação, a ceia da missão, a ceia do servir ao outro, a ceia do lavar os pés, a ceia de se colocar sem restrição à disposição da missão. A Eucaristia é tudo isso. É esse amor que não cabe em lugar nenhum, naquele pequeno pão sagrado que você é chamado a fazer a experiência da comunhão. É trazer Deus plenamente para dentro de si. E, infelizmente, nós temos muitos catequistas que não fazem essa experiência nem da confissão e nem da recepção do sacramento da Eucaristia. Isso é uma questão que nos preocupa muito, porque a nossa missão na catequese é que todos façam essa experiência de Deus, que todos se encontrem com o Senhor ressuscitado. E a Eucaristia é esse presente vivo deixado por Deus, nos dado pela igreja. E muitos catequistas, eu não entendo isso. Vão lá, são bons teóricos, ensinam bem, fazem encontros legais, mas a vida sacramental fica a desejar. E se a vida sacramental ficar a desejar, tudo está a desejar. Tudo está a desejar. Pensa num grande amigo que você tem, você conversa sempre com ele, você está sempre, seja hoje nesses meios, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, você liga, aí no dia do aniversário dessa pessoa, que essa pessoa faz questão da sua presença, você não vai. Ele continua sendo seu amigo, você continua sendo amigo dele, mas você perde a oportunidade de fazer comunhão com essa pessoa. Os sacramentos também, nós podemos pensar um pouco assim. Você fala de Deus, você lê a palavra de Deus, você ensina sobre Deus, você pensa em Deus,
mas não faz a comunhão plena com Deus nessa oferta maravilhosa dos sacramentos, da confissão e do sacramento da Eucaristia.